A todas e a todos o meu cordial boa tarde. O número regimental declara aberta a presente sessão. Processos para julgamento. Eu chamo de número 1, agravo no recurso eleitoral, origem Anápolis, relatoria do desembargador Márcio Antônio, agravante republicanos, advogado Diogo Crozara, advogado Heitor Simão Fonseca Pedroso, agravada Portal Comunicação Limitada, advogado Caio Graco Pisato de Campos. Não há inscrição para sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Márcio. Obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentar todos os meus pares, ao digno Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Wolff, aos advogados que nos acompanham e aos servidores dessa casa, na pessoa da doutora Maria Selma. E, senhor presidente, é contra a decisão monocrática de minha autoria, que negou o provimento ao recurso eleitoral oriundo da 141ª Zona de Anápolis, o Partido Republicano Brasileiro do Estado de Goiás interpôs agravo interno visando o provimento dos pedidos formulados na representação por propaganda eleitoral antecipada de cunho negativo, motivo contra o Portal 6 Comunicação Limitada. Em síntese, argumenta em preliminar violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a adesão foi fundamentada no recurso extraordinário 685.493 do Supremo e que não estava afetada ao rito de recursos repetitivos, não podendo haver recurso monocrático e no mérito que as matérias jornalísticas possuem índole difamatória contra o atual prefeito municipal, Roberto Naves de Siqueira, já que com a proximidade das eleições municipais e sabendo da envergadura, peso e espólio político dos candidatos que irá apoiar, o Portal 6 Comunicação vem colocando em prática uma campanha negativa em seu desfavor e finaliza requerendo a reforma da sentença, da decisão. Já o recorrido apresentou contra-razões e a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela superação da preliminar e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno. Esse é o relatório, senhor presidente. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigado, presidente. Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, estou conhecendo o recurso. E digo quanto à preliminar de irregularidade do julgamento monocrático por esse relator. Digo que insurge-se o recorrente contra a decisão singular de minha autoria, que conheceu e negou o provimento ao recurso eleitoral do Diretório Estadual do Partido Republicano Brasileiro, Republicanos, julgando improcedente a representação eleitoral em desfavor de Portal 6 Comunicação Limitada, por não reunir os elementos mínimos suficientes para a configuração da prática de disseminação de notícia falsa. A irregularidade apontada violaria o princípio da colegialidade na presente representação eleitoral, dispondo o artigo 24 da Resolução de Regência que o relator poderá fazer de forma monocrática, negar provimento ao recurso, se for contrário ao acórdão do Supremo, do TSE ou do Tribunal Superior em recurso repetitivo. E, ao meu ver, ele assiste razão ao recorrente, já que as razões de decidir utilizadas na decisão monocrática, hora gravada, especialmente o RE 685.493 do Supremo, não foram submetidas à sistemática descrita no artigo 1036 e seguintes do CPC, que trata da afetação de recursos repetitivos de controvérsia. A redação do inciso 2, conjugado com os parágrafos 4º e 5º do artigo 24 da mencionada resolução, permitem concluir que a regra geral no âmbito das representações é que o julgamento seja feito perante o colegiado, sendo a decisão monocrática uma excepcionalidade. Tem-se que anotar que o objetivo da norma é possibilitar, inclusive, a sustentação oral para a parte interessada por ocasião do julgamento. Ante o exposto, estou colhendo a chamada preliminar diante da inviabilidade, nesse caso, de julgamento monocrático. Por outro lado, tratando-se de causa madura, sem outras irregularidades, e havendo possibilidade de outra decisão, dessa vez colegiada, seja proferida pela sistemática da resolução, conferindo maior segurança jurídica e estabilizar as relações jurídicas, passa ao exame pormenorizado do mérito. Senhor presidente, indaga a Vossa Excelência se deseja votação por ponto ou prossigo. Vamos fazer por destaque. O eminente relator está rejeitando a preliminar. Com voto a desembargadora Ana Cláudia. Presidente, estou acolhendo a Pois preliminar. você, desculpe, está acolhendo a preliminar com voto a desembargadora Ana Cláudia. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, presidente Luiz Cláudio Veiga Braga, nosso vice-presidente, desembargador Ivo Fávaro,
Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Wolff, meus pares, os servidores dessa casa, nas pessoas da doutora Thaís Cedro, meus assessores, todos que nos assistem. Nesse particular, eu acompanho o relator, senhor presidente. Pois não, com voto, desembargador Adenir. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência e, de igual forma, cumprimento os demais integrantes desta corte. Cumprimento ainda o digno Procurador Regional Eleitoral, os servidores desta casa e os demais que nos assistem. Com relação à preliminar, eu acompanho o eminente relator, presidente. Pois não, com voto, desembargador Alessandro. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Em seu nome, todos os demais integrantes da Corte. Cumprimento o novo Procurador Regional Eleitoral. Cumprimento os servidores da casa, todos aqueles que nos assistem. Quanto a essa questão, eu acompanho o relator. Pois não, com voto, desembargador Carlos Augusto. Boa tarde a todos, meus cumprimentos, boa tarde aos eminentes pares, ao digno Procurador Regional Eleitoral, cumprimento os advogados que nos acompanham, os servidores da casa. Na preliminar, presidente, eu voto com o relator. Pois não, com voto, desembargador Favro. Voto com o relator. Pois não, eu também acompanho o eminente relator e Vossa Excelência continua com a palavra, desembargador Márcio. Obrigado, senhor presidente, e anuncio a vossas excelências, né, todos que nos acompanham, que trago então as matérias que foram trazidas em recurso e repetidas em agravo. Daí porque então trata-se das mesmas matérias, estão fazendo o julgamento em relação a exatamente os mesmos argumentos trazidos naquela primeira oportunidade, repetidas nessa oportunidade. Trago o que dispõe no mérito dispositivos da Carta Magna, em especial o artigo 5º, inciso 4, bem como de 220, contextualizando que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, como só ser todos os direitos ali elencados, e pode sofrer limitações quando colidir com outra garantia constitucionalmente prevista. Trago o que dispõe sobre a teoria da proteção débil do homem público, de construção doutrinária e jurisprudencial, que o ocupante de cargo público está propenso a eventuais críticas de seus posicionamentos e posturas profissionais, que será recorrente a momento agora diante, dadas as propagandas. Então, que as reportagens questionadas, mesmo que desagradáveis, às vezes ácidas em relação à atuação de gestor municipal, insere-se no direito à livre manifestação de expressão e pensamento constitucionalmente assegurados. A política e a vida pública têm seus prazeres e questionamentos e opiniões díspares a respeito dos fatos, sem sombra de dúvidas, são grandes fomentadores de comoções e alardes. Não obstante, a jurisprudência define que o político, por sua posição, não está submetido à sensibilidade do homem comum, pois na condição de representante do povo, sujeito a constante e rígido controle social, seja pelos próprios cidadãos ou por força da atuação midiática. Trago entendimento desenvolvido por este regional, de lavra do desembargador Adenir Teixeira e do TRE do Maranhão, de lavra da desembargadora Josiane de Jesus, todos em meu socorro. E, diante do entendimento exposto, convém averiguar se, de fato, há propaganda negativa com a utilização de imagens, vídeos e informações tendentes ou não a denegrir a imagem da pessoa do prefeito Roberto Naves de Siqueira. As notícias jornalísticas trazidas, conforme bem delineado na sentença, abro aspas, referem-se a atos políticos e de gestão, decretos, praticados pelo atual prefeito de Anápolis, os quais foram objeto de crítica por vereador da oposição e levados ao conhecimento público pela imprensa através de matérias jornalísticas. Pelo que claramente se extrai dos autos, o veículo de comunicação representado não emitiu nenhuma opinião de cunho pessoal e ou pejorativo, criou seus fatos ou reverberou quaisquer ideias negativamente tendenciosas e difamatórias sobre a pessoa de Roberto Naves e Siqueira e o Partido Republicano. Divulgação de matéria jornalística. Ademais, bem salientou o Ministério Público que o citado prefeito não é oficialmente apto a configurar qualquer conduta ilícita no âmbito eleitoral. Segundo o entendimento do colega do TSE, quando a propaganda dita negativa não ofende a dignidade da pessoa afetada, deve ser considerada como própria do jogo. Recording stopped. Vossa Excelência prossegue. Prossigo? Sim. Não estamos sujeitos a sanções legais. Recording in progress. Nesse sentido, o TSE determinou, abro aspas, que não podem ser consideradas referências interpretativas como degradantes, infamantes,
não ultrapassando o limite de preservação da dignidade da pessoa, é de se ter essa margem de liberdade como atitude normal das campanhas políticas. É o que se sai da representação 2409/91. Observe que os conteúdos questionados e juntados nesses autos não contêm qualquer fala que configure fato sabidamente inverídico, a desinformação, ou que ofenda a honra ou dignidade da pessoa do prefeito Roberto Naves Siqueira, haja vista tratar-se de informações públicas com nítido caráter jornalístico. Como mero exercício da liberdade de expressão e do direito à crítica, a que estão sujeitos detentores de mandato eletivo, abro aspas, é no palco político que a liberdade de pensamento tem sua maior expressão, não podendo a justiça eleitoral barrar o discurso com base no discurso do direito fundamental à vida privada e à honra de candidatos, pois na esfera política, e considerando que trata-se de homens públicos, referido direito fica bastante mitigado, não podendo ser sopesado da mesma forma que ocorre com o homem comum e na esfera da justiça comum. É o que ressai do recurso na representação número 286898, relatado pelo juiz Nilson de Freitas Custódio. Por fim, cabe lembrar que o artigo 38, caput da Resolução 23.610, determina que a interferência da Justiça Eleitoral no debate político deve ser o menor possível. E essa é a expressa redação do artigo mencionado aqui em meu voto. Ante o exposto, senhor presidente, estou conhecendo e dando parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a irregularidade do julgamento monocrático. Porém, no mérito, estou julgando improcedentes os pedidos. É como voto. Pois não, voto eminente relator no sentido de parcial provimento ao recurso, nos termos em que já explicitou. Com voto a desembargadora Ana Cláudia. Com o relator, senhor presidente. Pois não, com voto a desembargador Adenir. Obrigado, presidente. Eu estou acompanhando o eminente relator e só informando Vossa Excelência que, pelo menos para mim aqui, o seu vídeo não tá disponível. Só um minutinho, desembargador Adenir. Cadê o... realmente eu não apareço. Voltou. Vossa Excelência já adiantou que está acompanhando o eminente relator. Foi isso? Sim, presidente. Pois não. Então, como vota a desembargadora Alessandra? Acompanho o relator, presidente. Pois não, como vota o desembargador Carlos Augusto? Com o relator. Pois não, como vota o desembargador Fávaro? Pois não, eu também acompanho o relator, julgamento encerrado. De número 2, são embargos de declaração no recurso criminal origem Goiânia, embora acho que há uma divergência, porque consta aqui Santo Antônio da Barra, mas isso não vai impedir. Embargante José Cândido, advogados já identificados, embargante Ministério Público e já também identificados os advogados. Aqui eu vou chamar a atenção do colegiado para um tema que é da minha preocupação e que, por certo, o colegiado, do alto da sua sabedoria, dará o melhor impulsionamento à decisão. São embargos declaratórios, o julgamento já se realizou, e neste julgamento de embargos foi suscitada uma questão de ordem de incompetência da Corte, que foi acolhida pela eminente relatora, e estão na companhia de Sua Excelência, a desembargadora Alessandra, o desembargador Carlos Augusto, o desembargador Fávaro, e abriu divergência o desembargador Adenir, que está na companhia do desembargador Márcio, e eu fiquei com vista dos autos. Eu me refiro à questão de chamar a atenção do colegiado, não que queira ser prevalecente a posição que vou externar, mas é porque a solução que for ditada, se na linha do voto da eminente relatora, significa a alteração da jurisprudência do pleno,
qual é a questão que se traz à ribalta? Uma imputação contra o processado, que respondeu por violação do artigo 347 do Código Eleitoral. Ele teria descumprido medidas sanitárias durante a campanha eleitoral, ou adotadas as medidas pelo juiz eleitoral da zona, no sentido de precatar difusão de doença nas aglomerações pelas campanhas eleitorais. A eminente relatora acolhe a preliminar, ou acolhe a questão de ordem, para reconhecer que, com a requalificação jurídica ou a redefinição jurídica da conduta, que foi condenação por violação do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, há uma inegável incompetência da Justiça Eleitoral, razão pela qual ela determina a remessa à Justiça Comum. Os que estão na divergência, aqui já indicados, estão no entendimento de que a competência para este tipo penal é da Justiça Eleitoral. E aí eu fiquei com vista. E depois de uma reflexão que me pareceu mais adensada e na busca de precedentes, eu vou me permitir, com vênias devida à eminente relatora, acompanhar a divergência. Por que eu faço? Há uma massiva jurisprudência deste colegiado, no sentido de que este crime do 268, na prática, durante um processo eleitoral, na campanha que se deflagrou durante o período pandêmico, em adoção ou em complementação da norma penal proibitiva, a edição de portaria caracteriza conduta violadora de comportamento infringente de questão eleitoral. E aqui eu trago toda a miríade de precedentes deste colegiado, que não tem apenas o voto do desembargador Fávaro, porque não integrava a corte. Eu trago aqui relatoria do desembargador Juliano Taveira, relatoria da desembargadora Mônica Signorello, relatoria do desembargador Márcio Antônio, relatoria novamente do desembargador Márcio Antônio, e assim sucessivamente. Mas há um ponto, nada obstante respeitosos argumentos e que estão condensados nestes precedentes, nestes acordos, o que me levou também, e aqui eu agrego este argumento, sobre a visão de que esta conduta, embora encartada como modelo do Código Penal do artigo 268, tem repercussão e caracteriza delito eleitoral, foi o julgamento do TSE, que está no habeas corpus 0600100477 do Espírito Santo. Embora a Corte não tenha enfrentado frontalmente a questão da competência, mas ao definir que este modelo penal do 268 é delito que tem repercussão no âmbito eleitoral, ele dá no embutido, na questão do limite de jurisdição, a competência da Justiça Eleitoral. Então, o julgamento que lá se realizou, ele enfrenta a temática dizendo: este modelo 268, na edição de portaria, que é o preto da norma em branco, se referindo a medidas sanitárias de período pandêmico, é da competência, ou ele enfrenta a tipicidade no âmbito da Justiça Eleitoral. Eu sei, e não precisaria aqui dizer, que a jurisprudência não é estática, ela não se eterniza, ela se faz de forma evolutiva. Mas o que me chama a atenção é que os precedentes deste colegiado são recentes, são na linha dessa visão de que a competência aqui não refoge para o âmbito da justiça comum. Ela persiste dentro das fronteiras de atuação da justiça eleitoral. E haveria aqui uma mudança de entendimento do colegiado, e tem todo o direito de fazê-lo, se assim
entender que é chegada a hora e que há argumentos para contestar o que já se decidiu anteriormente. Mas como eu estou numa indigência de argumento para contestar que esse modelo penal ocorrida a sua infringência durante o período de campanha eleitoral, não vejo como afastar a invocação dos precedentes que aqui adotados pelo colegiado. E trazendo também agora esta reflexão que me foi oferecida pelo habeas corpus deliberado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Então, aqui, sem mais achegas, eu estou reafirmando as vênias devidas, mas estou acompanhando a divergência para rejeitar a questão de ordem suscitada. E é assim que voto. Como sou o último a votar, e se não há mais ninguém queira fazer consideração ou ponderação sobre o tema, eu vou declarar o resultado no sentido... Pois não, alguém chamou? Sou eu. Sim, pois não. Presidente, após o pedido de vista de Vossa Excelência, eu voltei a reexaminar esses autos e aí eu pude, melhor analisando, tenho 2 votos, e os meus 2 votos foram no sentido de acompanhar a divergência, mantendo coerência com o meu posicionamento e também com os novos estudos realizados. Eu gostaria de refluir do meu voto e acompanhar a divergência, até para manter coerência com o meu posicionamento já anteriormente exposado nessa corte. Pois não. Desembargadora Ana Cláudia, Vossa Excelência quer se manifestar? Senhor presidente, eu considerei a situação concreta dos autos, especificamente aquilo que foi submetido à minha apreciação, não genericamente a conduta. A jurisprudência já se debruçou sobre esse assunto ao estabelecer que mesmo o contexto fático sendo de natureza eleitoral, isto só não se mostra suficiente para a manutenção da competência da especializada. Fiz muitos estudos neste sentido e eu vou manter o voto conforme lançado, senhor presidente. Obrigada. Pois não. Então, vou proclamar o resultado por maioria, questão de ordem rejeitada. Redator para o acordo, desembargador Adenir. Julgamento encerrado. Presidente, Pois não. só uma questão técnica, como foi rejeitada a preliminar, a gente faz o acórdão da preliminar e depois a eminente relatora prossegue para o julgamento dos embargos, ou eu fico para julgamento dos embargos, presidente? Não, a questão vai prosseguir o julgamento. Ela, como pelo julgamento dela, encerrou-se a deliberação, porque ela acolhe a incompetência, Vossa Excelência prossegue. Ela prossegue na superação da preliminar. Ela prossegue para o mérito, ou seja, o colegiado rejeitou a preliminar de incompetência, firmou que a competência é do colegiado e ela prossegue no mérito. E, posteriormente, eu até fiz o desfecho aqui equivocadamente, porque, na verdade, tem que ser devolvido para a relatora para enfrentar o mérito. Então, rejeitada a preliminar, os autos à relatora para o julgamento do recurso. O de número 3 fica adiado por indicação do desembargador Márcio. O de número 4, agravo interno na prestação de contas da relatoria da desembargadora Ana Cláudia. Está com vista ao desembargador Adenir. Vai proferir voto, desembargador? Vou votar, presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. É aquele processo que eu fiquei com vista na sessão passada, e eu vou ao voto, presidente. Pois não. No agravo interno manejado pela Procuradoria Regional Eleitoral, alegou-se preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ofensa ao primado da colegialidade e, no mérito, a inexistência de prescrição, quanto à obrigação pecuniária que for imposta ao prestador de contas ora agravada. No voto da ilustre relatora, Sua Excelência rejeitou a preliminar ao entendimento de ausência de demonstração de prejuízos, à luz do princípio que não há nulidade sem prejuízo, e proveu o recurso no mérito, refluindo da prescrição que havia reconhecido.
Contudo, eu vejo aqui, senhor presidente, meus pares, pelo menos dois prejuízos evidentes. Então, eu venho divergindo do voto da eminente relatora na parte que rejeitou a preliminar de nulidade da decisão agravada e o faço com suporte paradigmático no acórdão deste Tribunal Regional Eleitoral de semana passada, que julgou o embargo de declaração na prestação de contas número 0601-07745, também da relatoria da eminente desembargadora Ana Cláudia Veloso Magalhães, em que Sua Excelência houvera por bem reconsiderar ter decidido monocraticamente aqueles aclaratórios, reconhecendo prejuízo à parte embargante, por ser incabível a interposição de recurso especial em face de decisão monocrática. Então, na semana passada, foi submetido ao plenário uns embargos de declaração, a qual a própria eminente relatora reconsiderou. Reservando as vênias devidas, penso que a decisão monocrática da eminente relatora, que nos presentes autos acolheu em parte os embargos de declaração opostos por hora agravado contra acórdão deste tribunal, e ainda que não tenha prejudicado o embargante naquele momento, padeceu de absoluto vício de ordem pública, por suprimir a possibilidade de que o colegiado prolator do acórdão embargado debatesse e decidisse sobre eventual correção de vários defeitos suscitados pela parte embargante, relativamente ao acórdão desta Corte, que julgara desaprovadas suas contas de campanha do pleito de 2018. Assim como trazido pelo eminente Procurador Regional Eleitoral em seu recurso, a decisão monocrática promoveu rejulgamento da causa após decisão colegiada em afronta ao nosso arcabouço normativo. Na minha compreensão, o referido vício de ordem pública se intensificou não só com os efeitos infringentes concedidos para reconhecer prescrita obrigação, que havia sido imposta ao embargante no acordo embargado, consistente no recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 155.146,35, mas também porque a decisão monocrática se procedeu nova valoração de provas que não tinham sido antes submetidas ao crivo do colegiado, porque produzidas na reabertura de instrução pela relatoria em virtude da oposição dos embargos de declaração e encomenda. No meu entendimento, a substancial modificação da parte dispositiva do acórdão embargado se traduziu em cabível reforma do acórdão por decisão unipessoal. A meu senso, o presente julgamento do agravo interno não supre a nulidade da decisão agravada, tendo em vista que nele o mérito cinge-se à matéria prescricional, ao passo que na decisão agravada também foram enfrentadas todas as questões de mérito suscitadas nos embargos de declaração da idade de suas contas. Logo, a prevalecer esse julgamento com redução do objeto embargado, além da infringência normativa que possibilite julgar monocraticamente embargos de declaração de decisão colegiada, vejo ainda patente o prejuízo ao prestador de contas concernente a seu eventual direito recursal diante da impossibilidade de manejar recurso especial de decisão monocrática. Pelo exposto, acolho a preliminar arguída pelo agravante para reconhecer a nulidade da decisão agravada, a fim de que a eminente relatora oportunamente apresente ao plenário os embargos de declaração para julgamento em colegiado. É como eu voto, presidente. Pois não, desembargadora Ana Cláudia. Presidente, salvo melhor juízo, está havendo um equívoco. Nos embargos da semana passada, eu só corrigi erro material. Foi só isso. Não foi anulada a decisão, absolutamente nada. E eu trouxe a corte para julgar. Então, está havendo um equívoco, é totalmente diferente desse caso aqui. Não há comparação possível. Ademais, realmente, não tem qualquer prejuízo. Até porque, neste caso aqui, eu ainda acolhi o que foi postulado. Então, o caso mencionado pela divergência da semana passada foi para corrigir erro material. Só isso. Presidente, só uma parte. Na verdade, eminente relatora, corrigiu-se o erro material após uma decisão monocrática de Vossa Excelência, reconhecendo
a impossibilidade do julgamento monocrático de embargo de declaração de acórdão do tribunal. Então, Vossa Excelência reconheceu a irregularidade e, posteriormente, submeteu os embargos ao plenário, que foi, de fato, o que nós julgamos. Presidente, eu continuo insistindo que há um equívoco claro e eu mantenho o voto como lançado. Pois não. Aqui, aguardo o pedido de vista, desembargadora Alessandra. Presidente, eu vou ficar com vista do processo. Pois não. Desembargador Carlos Augusto. Desembargador Carlos Augusto, você... Aguardo a vista, presidente. Pois não, desembargador Fávaro. Aguardo. Pois não, desembargador Márcio Antônio de Souza. Também aguardo, presidente. Eu já votei, mas eu também vou reafirmar meu voto. Aqui me parece que é uma solução diversa. Porque houve deliberação do colegiado. Foi tomado por acórdão. A parte, ou se não querem adotar a concepção de que é parte em prestação de contas, mas a quem se impôs o reconhecimento de que as contas estavam sendo aprovadas com ressalva, não se insurge contra o acórdão. Há embargos declaratórios do Ministério Público dizendo a nulidade porque os embargos foram decididos monocraticamente. E aí está se acolhendo o agravo interno do Ministério Público para a deliberação dos embargos interpostos. Mas o julgamento foi tomado acordo, salvo se eu estiver equivocado. Foi tomado por acordo. Há uma deliberação. Pois não, desembargadora Ana Cláudia. Presidente, só é porque a divergência fez questão de comparar com o caso anterior, só voltando, o caso da semana passada, da minha relatoria, foi apenas para não trazer prejuízo para o recorrente, porque a nível de pré-questionamento não tem absolutamente nada a ver com esse caso aqui. Foi só isso. Presidente, Pois não? é fato que o prestador de contas não recorreu da decisão que julgou os embargos, porque a pena foi prescrita. Não há prejuízo a ele. Então, de fato, como é que ele iria recorrer da decisão que, de fato, lhe beneficiara? Então, agora, no momento em que o Ministério Público recorre como fiscal da lei, manejando e informando que a eminente relatora monocraticamente decidiu uns embargos de declaração que foi decidido colegiadamente, então há uma afronta evidente, porque o relator não pode decidir embargo de declaração de decisão colegiada, presidente. Não, você tem inteira razão, mas como ela está reconhecendo e vai se tomar o acordo por colegiado, afastando a pressão, ele tem interesse agora. Mas justamente não foram enfrentadas as matérias de mérito reivindicadas nos embargos de declaração. Aqui a gente está... Pelo que me consta aqui, foram porque eu estou vendo aqui que foi... Só prescrição, presidente. A gente está julgando o recurso do Ministério Público no que tange a prescrição. Não, A decisão que julgou os embargos enfrentou todo o acervo probatório do processo. Não, eu digo o seguinte, no acordo a que se refere aqui no relatório, dizendo que houve decisão colegiada na prestação de contas. Sim. Após a decisão colegiada, houve o manejo de embargos de declaração pelo prestador de contas. Sim. Né, no julgamento que se tomou por acordo, houve a questão da prestação de contas, houve a deliberação sobre prestação de contas. Posteriormente, se decretou a prescrição. Para ela... houve o manejo dos embargos de declaração do acórdão julgado pelo tribunal. Não, sim, mas tanto que no conhecimento agora dos declaratórios, no atendimento ao recurso do Ministério Público, está se afastando da pressão lá reconhecida, não é isso? Reconhecida na decisão monocrática que julgou os embargos de declaração. Não houve a prescrição reconhecida no acórdão que julgou a prestação de contas? Não, a prescrição foi reconhecida na decisão. Todas as questões foram enfrentadas na decisão monocrática.
Todas as questões enfrentadas na decisão monocrática são as teses apresentadas no acordo. A doutora Alessandra vai ficar com vista, vai analisar todas as porque eu vou por hora manter o voto e se luzes que devem ser trazidas a partir do debate e da vista da desembargadora Alessandra, eu posso clareado o meu raciocínio, reformular ou reafirmar o voto. Então, aguardemos o pedido de vista como já está indicado. De número 5, recurso eleitoral origem Cachoeira Alta, relatoria do desembargador Fávaro, recorrente Evandro de Azevedo Paganini. Vai proferir voto, desembargador Fávaro? Vou, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Recursos eleitorais de Evandro de Azevedo Paganini e José Freitas Lemos, da sentença do juiz da 97ª Zona. Senhor presidente, Pois não? desculpe interromper, Sua Excelência, o relator, mas eu escuto muito mal, muito baixo. Não sei se os colegas que estão no remoto também estão escutando baixo. Nós Também não precisamos equacionar esse problema de técnica de som e vídeo. Que julgou desaprovadas suas contas relativas à campanha para os cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, nas eleições de 2020, determinou o recolhimento de R$ 49.772,84 ao Tesouro Nacional. Os recorrentes afirmam que corrigiram as falhas e devolveram os recursos recebidos regularmente. O Procurador Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Vossa Excelência continua. Recurso próprio e tempestivo deles conheço. Considero superada a irregularidade relativa ao recebimento das doações em espécie, porque os depósitos ocorreram no dia 13/11/20, sexta-feira, e a restituição se deu nos dias 16/11, segunda-feira, e 17/11, terça-feira, ou seja, os valores ficaram na conta bancária apenas no final de semana. Mantenho o reconhecimento das seguintes irregularidades: sobra de campanha relativas ao impulsionamento de conteúdo feito pelo Facebook, omissão de despesas, inconsistência nas despesas pagas com recurso do FEC, irregularidade em contratação paga com outros recursos e despesas feitas após a data da eleição. Diante do exposto, acolhendo em parte a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, conheço e dou parcial provimento aos recursos, mantendo a desaprovação das contas e a determinação de transferência de R$ 68,83 para o Partido Social Democrático, mas reduzindo o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 24.148,84. É assim que voto, presidente. Voto do eminente relator no sentido de parcial provimento dos recursos. Com voto do desembargador Márcio Antônio. Obrigado, senhor presidente. Meu apontamento fica apenas no primeiro ponto, com esses depósitos que foram, só para ver se eu entendi direito, foram feitos alguns depósitos depois foi restituído, né? Só que o que eu vejo aqui, a dificuldade em acompanhar sobre esse ponto, Sua Excelência, o relator. Nós temos aqui a famosa confusão patrimonial, né, entre recursos particulares e recursos públicos, quando nós tratamos desses recursos para fins de campanha. E um dos grandes objetivos da norma, ao estipular o valor de R$ 1.064,10, se não me falha a memória, para essa como valor mínimo, é justamente para poder fazer o tracejado, né, do follow the money, né, a perseguição quanto aos valores. Aqui, depósitos da ordem de 9.000 e 16.000 e entram em uma comunhão de valores, depois devolvem. Eu sigo aqui o entendimento do Ministério Público no sentido de devolução, porque pode existir aqui essa confusão, não estou falando que houve, e estou tomando muito cuidado
com a fala nesse meu ponto, que não estou, reafirmo, não estou falando que isso aconteceu, mas pode ter acontecido algum tipo de confusão patrimonial de ingresso de um tipo de dinheiro e saída de outro. Daí porque o cuidado que tenho com essa questão dos depósitos, ainda que quando são feitos de forma equivocadas e que trazem em si então uma dificuldade de acompanhamento, entendo como conduta necessária a sua devolução. Daí porque peço vênia ao eminente relator para acompanhar as inteiras o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso. Pois não, desembargador Fávaro. Tem havido ou não confusão, os valores foram restituídos imediatamente. Os depósitos foram feitos na sexta-feira, na segunda e terça-feira eles foram restituídos, de forma que se atendeu inteiramente a exigência. A fiscalização não colheu nenhuma irregularidade além desse prazo pouco de retenção dos valores. Eu mantenho o voto, presidente. Pois não, desembargadora Ana Cláudia. Presidente, parece que houve uma devolução imediata e depois foram identificados. Eu vou, pelo menos é o que eu entendi, eu vou acompanhar o relator. Pois não, desembargador Adenir. Presidente, Pois não. eu vou ficar com vista só para poder analisar, eu trago amanhã, porque, de fato, a ponderação do doutor Márcio é a linha que eu venho votando, mas os argumentos do eminente desembargador, eu quero só ver se há aí esse liame da devolução, se há o registro, porque geralmente há o depósito em espécie, mas geralmente há o depositante ali, às vezes há a identificação do depositante. Posso ficar até com vista em bancada, senhor presidente, só para eu verificar essa informação e ainda antes do encerramento da sessão eu devolvo para julgamento. Pois não, vista na bancada ao desembargador Adenir. Com voto, desembargadora Alessandra. Aguardo a vista, presidente. Pois não, com voto, desembargador Carlos Augusto. Aguardo também. Eu também vou ficar aguardando. Julgamento suspenso. Na sequência de número 6, recurso eleitoral de origem em Firminópolis, relatoria do desembargador Márcio Antônio, recorrente Partido Liberal, advogado José Ferreira Barbosa, recorrido Rúver Caetano da Silva, advogado José Vicente da Silva Júnior. Profere votos, desembargador Márcio? Sim, presidente. Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. O Diretório Municipal do Partido Liberal, PL, de Firminópolis, interpôs recurso eleitoral em face da sentença proferida por aquele juízo, que acolheu e reconheceu o pedido de cancelamento de filiação partidária fraudulenta, formulado por Rúver Caetano da Silva, excluindo sua filiação da agremiação recorrente, mantendo sua filiação junto ao Partido da Renovação Democrática, PRD. Após suas razões, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer subscrito pelo Dr. João Gustavo Seixas, manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral. Esse é o relatório, senhor presidente. Passa ao voto. Vossa Excelência prossegue. Obrigado, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso, porque é próprio e tempestivo. E pela sistemática introduzida pela Lei 12.891 de 2013, fica estabelecido que, no caso de coexistir mais de uma filiação partidária, será mantida a mais recente e excluída todas as demais. A filiação partidária é ato de vontade do cidadão e que o cidadão pratica o ato perante o partido político que tem o dever legal de comunicar ao juiz eleitoral e arquivando a respectiva ficha de filiação. No caso dos autos, a documentação hesitante produzida no ID 37770811 deixa claro que deve ser mantida a filiação nos quadros do PRD, e trago aqui seu ID, já que restam sérias e fundadas dúvidas, de que tenha o eleitor manifestado a vontade concreta de se filiar e manter filiado ao partido recorrente, diante das sucessivas alterações de datas lançadas no sistema filia. Extrai-se dos autos que a inserção do nome de Rúver Caetano da Silva na relação de filiados do PL de Firminópolis se deu em 3 oportunidades no sistema filia, sendo os dias 8 de abril e 9 de abril todos desse ano, com data sempre que pudesse mantê-lo na agremiação, por ser a mais recente e gerar imediata desfiliação dos quadros do PRD, o que leva a crer que se deu de forma indevida sem o seu consentimento, especialmente diante da ficha de filiação rasurada. A sentença censurada bem pontuou a situação e trago aqui trechos
em meu socorro e qual economizarei da leitura. Dessa forma, a ausência de prova de filiação voluntária, em flagrante violação aos direitos individuais, conduz à declaração da nulidade de sua filiação aos quadros do Partido Liberal de Firminópolis. Quanto à prevalência da vontade do eleitor, em casos de coexistência de filiação em diferentes datas, trago julgados do TSE, do ARESP 0600-065-42, bem como do TRE do Paraná, e do TRE de Minas Gerais, todos em igual sentido e em meu socorro. Assim, pairando sérias dúvidas sobre a inserção dolosa com falso consentimento no sistema filia, tendo em vista as rasuras no preenchimento da ficha de filiação, sendo o intuito ainda desconhecido, deve ser considerada legítima a sua permanência no Partido da Renovação Democrática, PRD, realizada em 5 de abril, por ser a escolha mais recente nos termos do artigo 5º, inciso 17 da Constituição da Federal, que garante a liberdade de associação para fins lícitos, bem como o artigo 22, parágrafo único, da Lei dos Partidos Políticos. É relevante considerar que os partidos políticos deveriam sempre providenciar o correto preenchimento sem riscos e rasura e guarda das fichas de filiação dos seus membros, no escopo de se precaverem acerca de eventuais alegações de falsidade, fraude ou simulação, quanto da inclusão de novos registros de filiação junto ao seu rol de correligionários. Assim como o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, especialmente quanto às sucessivas inclusões no sistema do eleitor no sistema filia, e ainda a apresentação de ficha de filiação claramente rasurada, configurando possível simulação, o que exige, a teor contido no parágrafo 7º do artigo 23 da Resolução de Regência, a adoção de providências necessárias para a apuração de eventual responsabilidade pela prática do delito descrito no artigo 350 do Código Eleitoral. Ante o exposto, senhor presidente, estou conhecendo e negando o provimento ao recurso do Diretório Municipal do PL de Firminópolis, mantendo inalterada a sentença singela. É como voto, senhor. Pois não, o voto do eminente relator é no sentido de desprovimento do recurso. Com voto, desembargadora Ana Cláudia. Da mesma forma, senhor presidente. Pois não, com voto, desembargador Denir. Mesmo voto, presidente. Pois não, com voto, desembargadora Alessandra. Acompanha o relator, presidente. Pois não, com voto, desembargador Carlos Augusto. Também acompanho, presidente. Pois não, com voto, desembargador Com Fábio. relator, Eu presidente. também estou com o relator. Julgamento encerrado. Presidente, estou apto a votar. Pois não, então, Vossa Excelência, fique à vontade para proferir voto de número 5. Obrigado, presidente. Aqui, de fato, como apontado pelo desembargador relator, consta que a informação do Banco do Brasil, os doadores, né, o CPF, e o prestador de contas fez a transferência diretamente para os CPF e para as pessoas indicadas ali no momento do depósito em espécie. Então, senhor presidente, motivo pelo qual eu estou acompanhando o eminente relator. Pois não, então estão aguardando a desembargadora Alessandra. Acompanha o relator, presidente. Pois não, desembargador Carlos Augusto. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Vossa Excelência mantém a divergência pontual, não é isso, desembargador Márcio? Eu vou me curvar ao entendimento colegiado e acompanho o eminente relator, presidente. Então fica sendo por unanimidade. Julgamento encerrado. Número 7, agravo interno na prestação de contas, origem Goiânia, relatoria do desembargador Márcio Antônio, agravante Eduardo Jailton, advogado Gilberto Antônio Pereira. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Agravo interno de Eduardo Jailton Prado Neves, em face de decisão monocrática que julgou aprovadas com ressalva sua prestação de contas de campanha e determinou a devolução de R$ 12.572 ao Tesouro Nacional. As suas razões, que serão exposadas mais à frente, alega a correção da aplicação dos recursos, requerendo provimento, para julgar aprovadas as contas, afastando a devolução e trazendo novos documentos. Encaminhados à Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias, foi acostado parecer considerado sanado o item 6.14.1, relativo à suposta omissão de despesa eleitoral. Nesse momento, com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, para manter o julgamento das contas como aprovadas com ressalva, mas isentar o recolhimento da quantia de R$ 12.572 ao Tesouro Nacional. Esse é o relatório, senhor presidente. Passa ao voto. Vossa Excelência, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso
E o agravante surge contra a posição de ressalvas em relação aos itens 1.1.1 e 10.4.1 e traz documentos comprobatórios da inexistência de omissão de despesa em relação ao 6.14.1. Quanto ao primeiro ponto, diz que os itens concernentes ao atraso de envio de relatórios financeiros e registro de despesas realizados antes da entrega da prestação de contas parcial são formais e de baixa importância, permitindo-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Digo que, em que pese a defesa apresentada, a anotação de ressalvas para os citados itens seguir o entendimento reiterado dessa Corte, a qual mantém sua interesse, e trago o inventário relatado pelo desembargador José Proto de Oliveira, dois dele e do desembargador Átila Naves Amaral. Quanto ao item 6.14.1, foram apresentados anexos ao presente recurso documentos que supostamente afastaram a irregularidade de despesa relativa à nota fiscal número 10560, identificada pelo órgão técnico em circularização. É certo que o processo de prestação de contas tem caráter jurisdicional, o que impõe a observância dos prazos para a realização de diligências sob pena de preclusão. Todavia, essa Corte já pacificou o entendimento que pode ser admitido excepcionalmente, de modo que determinei a nova análise pelo órgão técnico, que acolheu as justificativas apresentadas pela parte de que a referida nota consistia em nota emitida para transporte de mercadorias, cujas notas fiscais de prestação de serviço foram devidamente declaradas. E trago aqui registros do parecer. Deste modo, estou acolhendo o parecer técnico para considerar sanado o apontamento relativo à nota fiscal e, consequentemente, afastar o recolhimento do montante de R$ 12.572. Ante o exposto, senhor presidente, estou acolhendo ambos os pareceres, técnico e ministerial, conhecendo e dando parcial provimento ao agravo para afastar o recolhimento ao erário, mantendo a aprovação com ressalva das contas. É como voto. Voto eminente relator no sentido parcial provimento do recurso. Como vota a desembargadora Ana Cláudia? Com o doutor Márcio, senhor presidente. Pois não, com voto desembargador Adenir? Mesmo voto, presidente. Pois não, com voto desembargador Alessandra? Acompanho o relator, Pois não, presidente. com voto desembargador Carlos Augusto? Com o relator. Pois não, com voto desembargador Favro? Igual voto, Eu presidente. também acompanho o relator. Julgamento encerrado. Na sequência, de número 8, agravo de instrumento, origem Moçambique, relatoria da desembargadora Ana Cláudia, agravantes Divina, Lúcia de Almeida Dias e outros. Advogado Leandro Gonçalves Lima, agravado Ministério Público. Vossa Excelência tem a palavra, desembargadora Ana Cláudia. Obrigada, presidente. Bom, a primeira questão a ser abordada é a satisfação dos requisitos de admissibilidade recursal que encontram-se presente. No mérito, foi arguída a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. De acordo com a peça recursal, senhor presidente, na sentença acostada aos autos de processo originário, inexiste a cominação de multa e que essa nem se encontra discutida nos autos que tramitam em primeiro grau. Para as agravantes, a sentença proferida nos autos do PJE, cujo número está em meu voto, apenas ratificou as advertências da decisão liminar a vários representados, deixando de aplicar as penalidades respectivas. Sem razão, analisando detidamente os autos cujo número transcrevo aí no voto, que tramitam em primeiro grau, se percebe facilmente que a sentença que foi proferida em 2/5/2021 julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou os requeridos às obrigações de não fazer ou omissão de fazer descritas, sob pena de multa e sem prejuízo da caracterização do crime de desobediência e infração de medida sanitária preventiva. Acosto aí a sentença. A sentença transitou em julgado dia 17 de maio de 2021, reconhecendo a existência das obrigações de não fazer e, como consequência, outorgou eficácia executiva. Preceitua o artigo 515, inciso 1 do Sistema Jurídico Processual Civil, que são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos no título, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigações de pagar quantia, fazer ou não fazer e entregar coisa. Contemplando que na sentença de primeiro grau encontram-se preenchidos todos os requisitos
necessários para a caracterização do título executivo judicial, tais como certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, de modo que a tese apresentada não tenha a mínima condição de ser acolhida com relação aos executados Divina Lúcia de Almeida Dias e aos diretórios municipais do PP e do PSDB. Entretanto, com relação a Maria Alice Aparecida da Silva Borges, a solução é diversa. Embora inexista protesto das agravantes a respeito, nos diversos instrumentos processuais que utilizaram, constatei a inexistência do nome de Maria Alice na exordial do Ministério Público Eleitoral colacionada aos autos que originaram o título executivo judicial. É óbvio que quem não participou dos autos originais que ocasionaram o título executivo não pode também figurar no feito de cumprimento de sentença. Pois bem, como a exordial ministerial não foi direcionada a Maria Alice Aparecida da Silva Borges, entendo que ela deve ser retirada do polo passivo do cumprimento de sentença que tramita na 15ª Zona Eleitoral de Itaberaí. Outra abordagem passa pela ausência de descumprimento da obrigação imposta. Segundo as agravantes, inexistiram violações às obrigações impostas aos atos de propaganda ocasionadas pelo período pandêmico nos autos cujo número está em meu voto. O Ministério Público Eleitoral colacionou aos autos de cumprimento de sentença 7 vídeos do evento político vergastado, em que foi possível aferir possivelmente mais de 100 pessoas praticando atos de propaganda eleitoral em total desrespeito às normas sanitárias e às decisões proferidas na ação de obrigação de não fazer. O arcabouço probatório é tão inconteste que as agravantes nem se desvincularam em negá-los expressamente. Apenas trouxeram justificativas de que a manutenção da ordem e o respeito às decisões judiciais se tratava de tarefa impossível, já que no local em que ocorreu o evento político, aí eu transcrevo, estão localizados os bares mais movimentados da cidade de Moçambique, a saber, Bar do Paulo, Distribuidora Zero Grau, Pit Dog do Deil, Sorveteria e agora, por último, foi aberta a açaiteria, estabelecimentos comerciais que sozinhos atraem nos finais de semana grande quantidade de consumidores. Reitero, os vídeos são incontestes. Neles se encontram provavelmente centenas de pessoas, incluindo crianças sem máscaras, aglomeradas e balançando bandeiras de apoio aos políticos e partidos integrantes desses autos, em frente ao palco, nas ruas e na praça. Enfim, a tese apresentada de que não descumpriram as obrigações impostas no título executivo judicial chega a ser jocosa, corrijo, diante das provas contundentes, dos vídeos que foram, inclusive, colacionados pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, conheço do agravo, mas o rejeito para manter incólume a decisão singular com relação aos executados Divina Lúcia de Almeida Dias, diretórios municipais do PP e PSDB, e determino a exclusão do nome de Maria Alice Aparecida da Silva Borges do polo passivo dos autos de cumprimento de sentença que tramitam na 15ª Zona Eleitoral de Itaberaí. É como voto, senhor presidente. Então, voto da eminente relatora no sentido de desprovimento do agravo de instrumento com a adoção de providências por ela indicadas. O voto do desembargador Adenir. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi aqui atentamente o voto da eminente relatora e estou acompanhando praticamente na íntegra. Contudo, senhor presidente, eu tenho dificuldades aqui, mesmo que eu estou lendo no dispositivo, que ela está reconhecendo de ofício um direito e determinando a exclusão de Maria Alice Aparecida da Silva Borges. Como a gente está aqui em sede de processo civil, e na minha concepção o agravo de instrumento ele está restrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada, e aqui nós temos aí a vedação da decisão surpresa, artigo 9º e 10º do Código de Processo Civil, senhor presidente. Eu vou fazer a divergência pontual tão somente com relação à exclusão do nome de Maria Alice Aparecida da Silva Borges e que, eventualmente, ela insurja e pleiteie o seu direito ali em primeiro grau, dando oportunidade para o magistrado e para as partes se manifestarem, senhor presidente. Desembargadora Ana Cláudia.
Senhor presidente, eu vou pedir aqui socorro ao doutor Carlos Augusto, doutora Alessandra, que são civilistas, mas, assim, tanto quanto eu lembro do processo civil, se a pessoa não figurou na ação de conhecimento, foi formado um título contra ela, como que ela pode figurar em um cumprimento de sentença? Esse foi o meu entendimento, é condição aí da ação, matéria de ordem pública. Então, o meu raciocínio foi nesse sentido. Eu vou manter o voto como lançado, por causa desse fundamento que eu acabo de mencionar aqui. Pois não. Desembargadora Alessandra. Bom, realmente, se ela foi incluída somente na fase de cumprimento de sentença, não há como mantê-la no polo passivo, né? Motivo pelo qual acompanha a relatora, presidente. Pois não, com voto, desembargador Carlos Augusto. Vou acompanhar a relatora pedindo vênias a divergência. Pois não, com voto, desembargador Fávaro. Com a relatora, presidente. Pois não, eu também vou pedir vênias a divergência, mas estou com a relatora. Senhor presidente? Pois não. Desculpa, mais uma vez. Tá vendo? A falha é imperdoável. Desembargador Márcio. Senhor presidente, obrigado. Realmente, tenho entendimento jurisprudencial de aplicação em segundo grau também do artigo 337, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, que as matérias trazidas em defesa, né, pode ser feita, inclusive, de ofício, né, e uma delas é a sua ilegitimidade. Então, nesse ponto, eu estou me afastando da divergência, acompanhando a eminente relatora com esses fundamentos, senhor presidente. Vossa Excelência vai manter o voto, desembargador Denir? Vou, presidente. Então, Vossa Excelência está acompanhando no ponto do desprovimento. Então, Sim. a unanimidade desprovido, divergiu o desembargador Denir no ponto de adoção de providências. E a solução, nesse aspecto, foi tomada por maioria. Concluído o julgamento, e na sequência do número 9, processo administrativo de Ipameri, desembargador Denir é o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de requerimento de agregação de sessões eleitorais formulado pelo juízo da Zona Eleitoral de Ipameri. O juízo da Zona Eleitoral justifica o pedido de agregação das sessões eleitorais sob argumento de racionalização dos trabalhos referente ao pleito. O procurador regional eleitoral manifestou-se pelo deferimento da agregação pleiteada. Posso ir ao voto, presidente? Fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Então, analisei os autos. O juízo da Justiça Eleitoral, sob argumento de racionalização dos trabalhos, justifica o pedido de agregação de uma sessão que contém 298 eleitores, com outra que contém 143 eleitores, o que resultará num total de 441 eleitores. Então, nesse sentido, eu verifico que o pedido obedece ao disposto na legislação eleitoral, considerando o número de eleitores não ultrapassará a quantidade permitida pela aludida resolução e não comprometerá o funcionamento normal das sessões, motivo pelo qual, senhor presidente, eu estou deferindo a agregação requerida com meu voto. Divergência no colegiado, fica sendo este o resultado. De número 10, origem Porangatu, relatoria da desembargadora Alessandra. Vossa Excelência tem a palavra. Ok, presidente. Trata-se de pedido de renovação de requisição formulado pelo juiz da 55ª Zona Eleitoral para manter em seu quadro laboral a servidora Jéssica Gonçalves de Miranda Simão. Devidamente instada a Secretaria de Gestão de Pessoas, manifestou-se pelo deferimento da segunda renovação de requisição da servidora interessada. Preenchidos todos os requisitos legais, presidente, número de eleitores inscritos na zona eleitoral, que autoriza o pedido, presente a correlação entre as atividades desempenhadas no cartório eleitoral inerentes ao cargos ocupados pela servidora indicada, servidora com situação funcional regular no órgão de origem. O meu voto é pelo deferimento. Divergência no colegiado, sem divergência fica sendo este o resultado. De número 10, origem Itubiara, relatoria do desembargador Carlos Augusto. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador. Obrigado, presidente. A matéria é já conhecida da Corte, agregação de sessões, com pedido oriundo da 16ª Zona Eleitoral de Itumbiara. Eu examinei a questão
à luz da resolução TSE 23736, da resolução do TRE 413, e verifico que a nova norma regional autoriza de plano as agregações com até 440 eleitores nos municípios do interior do Estado, devendo ser requeridas a esse tribunal somente as que excederem o limite. Ante o exposto, presidente, eu autorizo as agregações requeridas relativas aos municípios de Itumbiara. É o voto. Pois não, divergência do colegiado, não havendo divergência, fica sendo esse o resultado. Não há mais processo para julgamento. Eu estou submetendo à apreciação do colegiado a escala de plantão durante o período eleitoral. Já fora feita a distribuição com antecedência, e indago dos colegas se há objeção, observação, alguma alteração. Não havendo, fica aprovada a escala. Como não há mais outros assuntos relacionados para tratar, indago se alguém quer fazer alguma observação, registro crítico. Antes de passar a palavra, se o colega sim ou a colega o desejar, eu faço de público uma saudação ao desembargador Adenir pela providência e pelo curso que ministrou agora recentemente, no dia de ontem, pela Escola Judiciária, com a colaboração da estrutura do TRE e a participação efetiva e bem-vinda participação do eminente Procurador Regional Eleitoral, que foi informado do retumbante sucesso que se acrisolou em torno deste evento, inclusive com abertura a cargo da ministra Carmen Lúcia em gravação de vídeo. Eu faço aqui os agradecimentos, empenhados agradecimentos pelo TRE, mas confesso, e já o fiz por escrito, que não há surpresas, porque sempre tem sido assim, seja na escola, seja em outros órgãos da Justiça Eleitoral e deste regional. Mas é sempre bom não deixarmos cair no esquecimento os feitos e bem feitos que se realizam no âmbito deste regional. Portanto, aqui a minha saudação e agradecimento ao desembargador Adenir, à sua equipe, aos que colaboraram, e a participação sempre bem-vinda do Procurador Regional Eleitoral. Cedo agora a palavra a quem assim o desejar. Presidente. Presidente? Pois não, fique à vontade. Obrigado, presidente. Já que agradecendo aí os elogios de Vossa Excelência, eu quero fazer uso da palavra e render também agradecimentos a todos que contribuíram com este trabalho. De fato, foi uma surpresa muito positiva para nós ontem. Tivemos aí o auditório repleto de pré-candidatas. No YouTube, a gente consta ali quase 600 acessos do evento de ontem. Então, a gente vê que, de fato, o tema tem adesão e tem relevância. Quero novamente agradecer a Vossa Excelência, a presidência, a alta administração, que sempre tem apoiado os projetos e as atividades da Escola Judiciária Eleitoral. Quero aqui agradecer a presença do nosso diretor-geral, Leonardo Sapiência, da secretária Milena, toda a equipe da EGE, que trabalha nesse projeto aí praticamente há mais de 8 meses. Quero render meus agradecimentos ao Dr. Marcelo Wolff, que fez uma fala de grande importância, senhor presidente, esclarecendo sobre o direito das mulheres e ainda reforçando a atuação do Ministério Público, que estará pronto e atento para qualquer violação, para agir em qualquer violação dos direitos. Quero agradecer ainda a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa da doutora Thalita Hayazaki, que estava presente. Agradeço ainda a doutora Rose, que é presidente do Conselho Estadual da Mulher. E o esclarecimento para o colegiado e os demais que nos assistem, nós fizemos o lançamento ontem do minicurso, ele estará disponível no YouTube. Então, são 11 aulas, todas em linguagem simples, sobre arrecadação, estratégia de campanha, prestação de contas, registro de candidatura, violência política de gênero, entre outros, presidente. Então, está disponível aí 24 horas para as candidatas, não só do estado de Goiás, mas como do país inteiro. A gente sabe que... Só um minutinho, desembargador Adenir. Recording in progress. Momento. Então, é uma facilidade que a gente entende que contribui com essas atividades.
Para fins de registro ainda, senhor presidente, quero agradecer a todos os colaboradores das videoaulas, que foi a Denise Goulart, Rodrigo José, Sabrina Braga, Nara Bueno, Thaís Moraes, Samara Castro, Bruna Nibiato, Helder Maia, Thalita Reazak, Marina Moraes e a desembargadora Ana Cláudia Veloso Magalhães. Então, são essas 11 aulas que estará disponível para as candidatas acessarem quando bem entenderem, senhor presidente, e poder chegar até o final e a gente, como Tribunal Regional Eleitoral, poder estar estimulando essas candidaturas. Muito obrigado, presidente. Pois não, doutor Wolff. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os excelentíssimos desembargadores eleitorais. Senhor presidente, eu fiquei emocionado ontem com a belíssima cerimônia que aconteceu de lançamento desse minicurso, né, essa capacitação que vai ser fornecida de forma gratuita a candidatas, não só aqui de Goiás, mas, como bem disse o doutor Adenir, do Brasil inteiro, né. Eu parabenizo, assim, a forma mais entusiástica possível, né, o belíssimo trabalho que a Escola Judiciária Eleitoral tem realizado. Esse evento é mais um do catálogo, né, de eventos realizados pela escola, que conta com servidores de altíssima competência, sob a liderança segura, né, do desembargador Denir Teixeira Pérez Júnior, que não mede esforços, presidente, para elevar o nome, né, da Corte Eleitoral de Goiás. Né. Participação incisiva também do diretor, né, do Leonardo Sapiência, do Lafayette, todos os servidores. E digo, presidente, que o tribunal ele conquistou uma credibilidade muito grande na sociedade goiana, que facilita esse trabalho de articulação, né? Parece que o tribunal consegue, com facilidade até, articular diversos setores, né? Ontem nós tivemos aqui a Universidade Federal de Goiás, né, a OAB, representada pela doutora Thalita Reazak, advogadas militantes da área, lideranças políticas, né? E realmente foi um evento emocionante, porque as candidatas elas se sentiram acolhidas mesmo, sabe? E depositaram e depositam, e confiam muito no trabalho que a Justiça Eleitoral irá realizar, no sentido de fiscalizar, né, as leis que estabelecem não só a cota de gênero, mas também combatem a violência política, né, de gênero, né, e que visam promover esse direito humano, que é o direito que as mulheres têm de participar da vida política nacional, né? De forma igualitária, paritária, como bem disse a ministra Carmen Lúcia. Na fala da ministra Carmen Lúcia, ela deixou claro que não se pretende colocar as mulheres num patamar superior, um patamar igual, né? Concorrerem em condições de igualdade com os candidatos homens e deixar que os eleitores possam fazer suas escolhas, né? Então, parabenizo também Vossa Excelência pelo apoio, né, que deu a esse evento, que dá todas as iniciativas desse JAIS. Muito obrigado. Reafirmando os meus agradecimentos aos que já foram aqui indicados, eu quero fazer apenas um registro e chamar a atenção do desembargador Adenir. Houve uma retificação no patronímico do diretor-geral e agora também este patronímico retificado está sendo empregado nos nomes dos secretários, assessores de todos os servidores deste tribunal e da Justiça Eleitoral. Não mais é Leonardo Sapiência, é Leonardo Eficiência. E assim, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Até amanhã.